Todo mundo esperava uma goleada, uma vitória fácil do Arsenal sobre o Manchester United em Old Trafford, mas não foi isso que aconteceu. 1-1, Manchester United e Arsenal então empatam pela Premier League. Vamos falar mais sobre essa partida. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre esse empate. Manchester United 1, Arsenal também 1, jogo em Old Trafford, jogo pela Premier League e uma partida que, bom, ela não foi tão bem organizada, não foi bem jogada, né, pelo que a gente entende assim de futebol, bem jogado, mas ela foi muito intensa, entregou aquela intensidade que a Premier League, que a gente já está acostumado com a Premier League entregando. O Manchester United nem sempre entrega, mas dessa vez sim. Foi um jogo intenso e um bom jogo. No geral, um bom jogo, se não foi pelas qualidades técnicas da partida, mas pelo menos nesse sentido de entrega, de intensidade, de jogo animado, com certeza foi. E vamos falar então sobre como é que se desenhou esse jogo aí que acabou no empate em 1-1. E vamos começar do começo, falando sobre a escalação, né? O 3-4-3 ou 3-4-2-1 do Ruben Amorim, mais uma vez com desfalques devido a lesões, né? Os dois times tinham bastante desfalques, sendo bem sincero. E o Manchester United, mais uma vez, com o seu 11 principal ali enfraquecido devido à falta de alguns atletas. O goleiro era o Onaná, três zagueiros ali, o De Ligt jogando pela direita, o Lindelof jogando mais centralizado e o Leny Yoro pela esquerda. Linha de 4 jogadores ali mais avançados no meio de campo, com os dois alas, o Mazraoui pela direita, o Dalot pela esquerda, Casemiro e Bruno Fernandes ali sendo uns dois mais volantes, né, os meio-campistas mais recuados. Mais à frente nesse meio de campo aí, para armar as jogadas, a gente tinha o Garnacho jogando junto com o Eriksen dessa vez. E o centroavante foi o Zirkzee. Então, uma mudança aí, né? O Zirkzee estava jogando mais nessa linha ali de dois armadores, com o Højlund titular. Dessa vez não. O Zirkzee foi ser o 9 mesmo e entrou o Eriksen na armação. E bom, o primeiro tempo da partida foi de maior predominância para o lado do Arsenal, como a gente já esperava, porque o Arsenal é um time mais organizado, um time que está na parte de cima da tabela, contra o Manchester United, que é muito desorganizado. É um time que é desorganizado para atacar e para defender, então é muito complicado. O Arsenal, então, teve uma maior predominância, mas não teve grandes chances assim de fazer gol, não. Construiu algumas boas jogadas, mas sempre pecando naquele último passe, na hora de dar um lançamento no pé do atacante para gerar uma finalização, não conseguia esse lançamento. Na hora de um passe, era cortado por algum defensor do Manchester United. Então, assim, em questão de grandes chances de gol, o Arsenal não conseguiu fazer valer a sua predominância. Teve mais posse de bola, esteve mais dentro do campo do Manchester United, mas em chances de gol de fato, não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu. O Manchester United igualou assim, essas chances, né? Porque o Manchester United conseguia sair um pouco rápido ali em jogadas de velocidade, conseguia algumas jogadas desse tipo. Então, igualou em grandes chances, apesar da predominância na posse de bola do Arsenal. E o Arsenal, com essa posse de bola, mas sem transformar isso em chances e em gols, acabou sendo punido. Porque em uma falta já na reta final do primeiro tempo, já praticamente nos acréscimos, uma falta na entrada ali, na próxima meia-lua, por ali na área do Arsenal, e o Bruno Fernandes numa cobrança magistral, uma cobrança excelente. Para mim também contou com a falha do Raya, porque ele estava muito para a direita, e aí meio que, né, deixou o canto muito aberto para o Bruno Fernandes, mas que não tira o crédito do Bruno Fernandes. Terceiro gol de falta do Bruno Fernandes na temporada. Era algo que ele não fazia com tanta frequência, né? Fazer tantos gols de falta assim. Ele que é um cara que manda na bola parada, mas ele não fazia tantos gols. Esse já é o terceiro dele na temporada. Bruno Fernandes, que já tem 7 gols e 7 assistências na Premier League. É o líder do Manchester United em gols, é o líder do Manchester United em assistências. E tem algumas pessoas que vêm criticar o Bruno Fernandes. Olha, gente, sinceramente, vamos botar a mão na consciência, vamos criar vergonha na cara, porque assim, se tem um jogador do Manchester United que não deve ser criticado, mesmo que erre, mesmo que faça maus jogos, e ele realmente faz alguns maus jogos, mas não inventa, só fala assim, não, hoje ele realmente não foi bem, vamos ver no próximo. E aí ele vai lá no próximo e vai te entregar aquela mesma qualidade de sempre, porque o Bruno Fernandes é isso.
Então, né, vamos evitar passar essa vergonha aí de ficar criticando o Bruno Fernandes, dizendo que ele tem que sair, que tem que vender o Bruno Fernandes, que tem que tirar os líderes do time, inclusive o Bruno. Pelo amor de Deus, gente, vamos criar um pouquinho de vergonha aqui na cara, vamos criticar quem tem que ser criticado e vamos elogiar quem tem que ser elogiado. Quase não saiu, mas é isso, pô. Então vamos diferenciar as coisas aí, né? Porque você tá com raiva do desempenho do Manchester United, que você vai descontar em jogadores que não merecem. O Bruno Fernandes é um desses casos aí, mais uma vez marcando gol, mais uma vez sendo decisivo e fazendo uma grande partida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre destaques individuais, mas eu já adianto que um deles é o Bruno Fernandes. Fomos vencendo para o segundo tempo, né? O intervalo do jogo termina com 1-0 para o Manchester United. Na volta do intervalo, o Manchester United tem mais uma perda por lesão. Quer dizer, não sei se lesão de fato, mas pelo menos no jogo saiu por questões físicas, com certeza, que foi o Leny Yoro. Ele já estava mancando ali nos últimos minutos do primeiro tempo, o Aiden Heaven já estava aquecendo, antes mesmo da bola parar ali no intervalo, e no intervalo o Heaven ficou fazendo o seu trabalho de aquecimento, porque ele de fato entrou no lugar do Leny Yoro, né? Estava mancando, a gente não tem informações de qual a gravidade dessa lesão do Leny Yoro, mas o fato é que ele saiu por questões físicas e entrou o Aiden Heaven, jogador que acabou de chegar do Arsenal, né? Tá jogando aí contra o seu ex-clube e que fez também uma boa partida. O Manchester United, ele estava bem na partida, no sentido de conseguir tirar as boas chances, como eu falei, o Arsenal não estava tendo grandes chances na partida. Então, nesse sentido, assim, de quando se trata de questão individual, de você ir lá e tirar aquela bola e cortar aquele cruzamento, o Manchester United estava conseguindo se segurar nisso. Porque na questão tática em si não estava legal. O time, de fato, ele é muito bagunçado. Isso a gente já sabe já há algum tempo, né? Mas dentro dessa questão individual, de ficar tirando bola, o time foi recuando. Tentava lá chegar uma outra vez, recuava. Chegava lá e recuava. Só que foi recuando mais e mais e mais. Inclusive, teve duas boas chances que o Manchester United ainda consegue quando o jogo estava 1-0 na volta do segundo tempo. Uma boa chance com o Zirkzee e de letra. Teve também a outra boa finalização que agora me fugiu na mente aqui de quem foi essa outra finalização, até antes dessa do Zirkzee também. Enfim, o Manchester United dava algumas estocadas lá no Arsenal, né? Tentava chegar com algumas boas chances, mas fazia isso uma vez e recuava, fazia isso outra vez e recuava ainda mais. E foi recuando, até que em uma jogada que estava todo o sistema defensivo do Manchester United estava inteiro dentro da grande área, o Declan Rice acaba recebendo a bola ali na entrada da grande área, acerta um bonito chute e empata a partida. Minha concepção, inclusive o Renato Senise, que é o correspondente da ESPN, que estava em loco lá em Old Trafford, fala que o Ruben Amorim estava reclamando que o time estava muito atrás, estava recuando demais, o Ruben Amorim estava irritado com esse recuo do Manchester United, e de fato, o Manchester United recuou demais, chamou demais o Arsenal, então foi punido com um gol. Você não pode trazer tanto assim um adversário para cima da sua área, né? Trazer tanto ele, principalmente o Arsenal, que é um adversário que tem a sua qualidade, que estava de fato buscando o gol, não é aquele adversário que vai tentar o gol na sorte. Não, o Arsenal estava de fato tentando o gol, chegando em uma outra oportunidade, mesmo que não tenha grande chance, estava chegando em uma outra. Então o Manchester United acabou recuando demais e cedendo esse empate aí para o Arsenal. Mas depois do gol, eu pelo menos imaginava que depois de fazer o gol, o Arsenal ia com tudo para cima do Manchester United e que estava mais fácil de acontecer a virada no placar do que do Manchester United voltar a abrir vantagem no jogo. De fato, eu imaginei que isso fosse acontecer, mas não foi o caso. Não foi o caso, o Arsenal até que conseguiu uma outra boa chegada ali, mas não teve aquele abafa para cima do Manchester United. Pelo contrário até, eu acho que depois do gol sofrido, o Manchester United conseguiu atacar mais do que o Arsenal. Pelo menos teve 2 ou 3 boas chances de gol de fato para o Manchester United, uma numa roubada de bola do Casemiro que deixa o Højlund de cara para o goleiro e ele acaba sendo desarmado pelo Declan Rice, o Højlund que já tinha entrado no lugar do Zirkzee nesse momento, né? Depois do gol teve as substituições, né? O Højlund entrou no lugar do Zirkzee e o Collier entrou no lugar do Eriksen. A última oportunidade do jogo foi o Bruno Fernandes, uma jogada que vem cruzada na área, a bola só para o Bruno Fernandes, que ele dividindo ali com o defensor, ele acaba chutando e o Raya faz... e teve também uma do Mazraoui, lembrei. Teve uma chance também do Mazraoui, um cruzamento do Dalot, o Mazraoui chega batendo. Pra mim, ele fez tudo certinho, tentou tirar do goleiro, mas o Raya defendeu com o pé. Enfim, vocês estão vendo pelo que eu tô dizendo aqui que teve chance. O Manchester United teve chance, e boa chance.
Boas chances, de fato, que exigiram grandes defesas do goleiro do Arsenal. O Raya, de fato, foi um dos grandes nomes da partida, mesmo tendo falhado lá, na minha opinião, na falta, depois ele salvou o Arsenal, porque teve grande chance. O Odaná também conseguiu defender uma bola ali ou outra, mas para mim o Raya salvou o Arsenal, porque o Manchester United poderia ter saído sim com essa vitória, se não tivesse desperdiçado esses gols com boas defesas também do Raya. E eu ia falar sobre destaques individuais na partida, eu falei aqui sobre o Raya, para mim foi o destaque do Arsenal na partida. Do lado do Manchester United, eu quero aqui destacar o Mazraoui, para mim fez uma excelente partida hoje, o nosso Mazraoui jogando como ala pela direita, e aí fica um ponto para o senhor Rubem Amorim. O Mazraoui pode sim jogar de ala pela direita, ele não precisa ser banco do Dalot. Tudo bem que o Dalot tá lá pela esquerda, né? Foi por isso que o Mazraoui jogou na ala, mas eu, sinceramente, se for para ter o Dalot como ala, como titular, é melhor colocar o Mazraoui. Ele já tinha tido essa oportunidade, não foi tão bem, é verdade, mas hoje provou que consegue sim jogar nessa posição. Tem que forçar o Mazraoui por lá, porque ele é muito melhor do que o Dalot, dá muito mais segurança do que o Dalot na partida, e a gente tá vendo o Mazraoui ou jogando como zagueiro pela direita, ou sendo banco pro Dalot. Para mim tá errado, tá? Então ficou o aviso aí para o Rubem Amorim nesse sentido, porque hoje o Mazraoui foi um excelente jogador, um dos destaques para mim na partida com certeza. Casemiro também, na minha opinião, foi muito bem na partida. A gente sabe que o Casemiro tem suas questões físicas e ele jogando ele juntamente com o Bruno Fernandes e com o Eriksen, quem tem que se virar para marcar? O Casemiro. E na minha opinião ele foi muito bem. A gente praticamente não ouviu falar no nome do Odegaard na partida, muito por conta do jogo que fez hoje o Casemiro. Para mim também um dos destaques da partida, e para mim o grande destaque do jogo pro lado do Manchester United foi mais uma vez Bruno Fernandes, não só pelo gol, mas ele é um jogador que não para de correr. A gente vê ele lá na defesa marcando, a gente vê ele lá na frente chegando para finalizar jogadas, dando passes e tudo mais. Ele erra passe sim, porque essa é a função dele também. Ele precisa dar aquele passe mais difícil e muitas vezes ele vai errar, isso acontece. Mas quem viu a partida, viu o Bruno Fernandes se sacrificando muito, ele jogando nessa linha de meio de campo um pouco mais recuado como volante, ele precisa se sacrificar mais ainda, fisicamente falando, tecnicamente falando também, e ele faz. Ele faz e mesmo assim ele entrega ofensivamente. Fez o gol hoje, criou também outras boas oportunidades e para mim então Bruno Fernandes merece esse destaque individual na partida. Esses três jogadores para mim aí ficam como destaques individuais do lado do Manchester United. E para você? Deixa a sua opinião, para você, quem foram os destaques dessa partida. Quais outros destaques também você viu nesse jogo? Não só de jogadores, mas também questão tática, né? Questão de ideia de jogo, enfim. Fale aí sobre essa partida. E uma coisa também que eu não posso deixar de falar foram os protestos que aconteceram hoje, né? A torcida do Manchester United vinha organizando esses protestos para essa partida contra o Arsenal, né? E eles cumpriram isso e, sim, foi um protesto muito significativo, porque tinha muita gente nas ruas de Manchester, nos arredores de Old Trafford, né? Eles fizeram uma marcha ali, saindo de um ponto de Manchester até chegar em Old Trafford de fato, e era muita gente de fato, muita gente mesmo. Então fica aí esse registro desse protesto. Eu já vi muita gente falando, mas não adianta de nada, Gente, sim, a cultura do inglês é diferente da cultura do brasileiro. Você não vai ver torcedor inglês invadindo o CT para bater em jogador como fazem aqui no Brasil. Você não vai ver torcedor pichando o CT, pichando o estádio. Você não vai ver, então a gente tem que respeitar as culturas diferentes. A cultura dele lá é mais educada, digamos assim, porque antigamente eles eram piores. E aí foi acontecendo de ter prisões, de ter mortes, penas duras, e isso obviamente vai fazendo com que a torcida seja menos intensa nesse sentido de reclamação. Eu acho que cabe a gente, que é torcedor do outro lado do oceano, respeitar isso também. É óbvio que a gente se irrita, e eu tenho certeza que eles também se irritam, mas aqui, a nossa irritação daqui é uma coisa. A irritação deles lá não pode passar do limite, porque eles são presos, eles são banidos dos estádios e com certeza eles não querem fazer isso. Então acho que a gente precisa respeitar e dentro dos limites que eles podem fazer para mostrar sua insatisfação com o clube, insatisfação com os donos do clube, eu acho que foi um protesto muito legal da parte do torcedor do Manchester United. Foi uma marcha que realmente mostrou que não é uma minoria de torcedores que está ali
foi de fato uma marcha com muita gente que foi significativa nesse sentido. Pode, obviamente, vai mudar alguma coisa daqui para lá? Eu não sei se vai mudar. Pode não mudar nada, mas mostrou que estão ali, mostrou que estão fazendo, que estão de olho. E bom, se não mudar nada, se as coisas continuarem da forma que estão, eles vão fazer mais, vão fazer outras, e pode até chegar naquele pico que foi naquela partida contra o Liverpool, que acabou invadindo o estádio e tudo mais. Obviamente que não isso, como eu disse, não faz parte da cultura deles, mas quando chegou lá, naquele momento contra o Liverpool, é porque já estava no ápice. E dessa vez a gente teve uma mudança de donos, estamos com novos donos, com novas ideias, e eles entenderam que é o momento agora de dar esse recado, deixar esse recado. Tanto para os lasers, que foi o principal ponto da reclamação, né? As faixas e tudo mais eram muito mais voltadas aos lasers, que ainda tem a maioria das ações do Manchester United, então os donos mesmo do Manchester United hoje ainda são os lasers, mas também já sobrou também para o Sir Jim Ratcliffe, o dono da Ineos, que é quem agora comanda o departamento de futebol. Então assim, esses protestos eles não foram devido à questão futebolística apenas, não foi a questão esportiva apenas, não é apenas porque o Manchester United está na 14ª, 15ª colocação da Premier League, que obviamente é um absurdo, mas não foi apenas por isso. Foi muito por conta das questões de diretoria, das questões que sempre foram reclamadas para os lasers, que eles compraram o clube endividando o próprio clube, então praticamente eles pagaram o Manchester United se pagando, né? Enfim, os absurdos que a família Glazer fez com o Manchester United, e é isso que eles estavam reclamando, muito mais isso. E claro, já também com o Sir Jim Ratcliffe, com essas providências, entre aspas, que ele vem tomando aí para diminuir os custos, mas que a gente está vendo que são coisas muito mais paliativas, né? Não está diminuindo muito custo. Você tirar uma refeição, você demitir uma quantidade de pessoas, vai diminuir o custo? Vai. Mas vai resolver a situação financeira do clube? Não. Enfim, os protestos foram muito mais voltados para os lasers do que para Sir Jim Ratcliffe e, bom, foi um protesto aí que de fato chamou a atenção porque tinha muita gente nas ruas de Manchester ali ao redor de Old Trafford. E é isso, finalizando aqui esse vídeo sobre esse empate, Manchester United 1, Arsenal 1. No geral, gostei do resultado e gostei do jogo. Achei até que o Manchester United poderia ter saído melhor. Sim, durante a partida, o Manchester United teve algumas boas chances e que poderia ter se tornado gol e a gente sair com os 3 pontos. Mas dentro de todo o contexto que a gente está enfiado aí nesse mar de lama, foi um resultado até ok. Eu tenho certeza que para você, que tanto falou durante a semana que ia ser uma goleada pro lado do Arsenal, tenho certeza que esse empate também não foi nada de ruim ou de tão ruim para o lado do Manchester United. Convido vocês para participarem do nosso grupo VIP lá no WhatsApp. Hoje, inclusive, a gente tinha 2 torcedores do nosso grupo VIP que estavam lá em Manchester, em Old Trafford, assistindo a partida. Olha que legal. Então, eles ficaram lá mandando foto, mandando vídeo ao vivo, né? Enquanto eles estavam lá assistindo a partida lá no nosso grupo VIP no WhatsApp. Então, basta você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição para você fazer parte do nosso grupo VIP. Toda a equipe Man United BR está lá, com vários torcedores também. E a gente fala 24 horas sobre Manchester United lá no grupo VIP Man United BR no WhatsApp. É uma forma também de vocês apoiarem o nosso projeto, né? O valor que pagam para entrar lá no grupo VIP vai todo para o nosso projeto aqui, assim como também da nossa loja oficial Man United BR, a loja online aí com mais de 50 produtos pensados exclusivamente para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Então visite a nossa loja e compre um dos nossos produtos oficiais Man United BR. E, claro, seja um membro do nosso clube de membros aqui no YouTube. É uma forma de vocês apoiarem, de mostrarem que gostam do nosso canal e também de mostrar para o YouTube que nós somos importantes e assim levar o nome da Man United BR e do Manchester United para muitos outros torcedores aqui no Brasil. Não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comente, deixe seu comentário, a sua opinião sobre essa partida. Compartilhe também esse vídeo com seu amigo torcedor do Manchester United e siga-nos nas nossas redes sociais para você não perder nada do que acontece com o Manchester United no dia a dia, Twitter, Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais, a gente está sempre lá atualizando você sobre o nosso clube. É isso, eu volto na quinta-feira. A gente tem jogo decisivo contra a Real Sociedade na Europa League e o pós-jogo é comigo aqui no canal Man United BR. Valeu? Então é isso, tchau!